Bendizemos o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Glorificamos o teu nome, Jesus. Nada mais satisfaz a nossa alma. Ainda, Jesus, que procuremos, ainda que busquemos em tantas coisas criadas, nada mais, Jesus, satisfaz a nossa alma. Ainda que busquemos a perfeição em nós mesmos ou em alguém, nada, Jesus, nada mais satisfaz a nossa alma. Ainda que grandes conquistas, ainda, Senhor, que grandes sonhos sejam realizados, nada mais, Jesus, satisfaz a nossa alma. Nós te louvamos, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome. Amém, amém e amém. Você está feliz aí? Você está feliz com Jesus? Jesus satisfaz sua alma, amém? Só Ele pode satisfazer a nossa alma. Enquanto as nossas crianças estão indo, lá vão elas. Fazia tempo que eu não via tanto criança aqui, irmãos. Oh, meus irmãos. Amém. Tem bastante criança, né, gente? Tá chegando mais. Ó a cara do Mega, né, barbuda? Não, tá bom. Daqui a pouco veio o quarto, em nome de Jesus. Neilton aí, não, Neilton? Olha lá, a Pan, olha lá, ó. Meu irmão, a família tá brincando, não, irmão? Você tá deixando tudo vocês pra trás, é. Glória a Deus. Irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero lembrar você que sexta-feira nós teremos o jantar dos namorados aqui. Meu Deus. E aí você não esquece de fazer a inscrição não, tá bom? Em nome de Jesus. A inscrição vai até quarta-feira, meia-noite, quer dizer, 11h59, que daí depois meia-noite já é quinta. Então faça a inscrição lá. Você pode dividir no cartão. Vai ter o Kids vai funcionar. Você vai ter que pagar uma taxinha, que vai ter um lanche especial para as crianças lá. Mas ó, vai ser incrível, tá bom? Entra lá no Casa Plus, casadefilhos.com.br, e aí você poderá fazer a sua inscrição em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Irmãos, vocês estão aqui mesmo? Amém, irmãos? Oh, Jesus! Vamos lá para a palavra de Deus? Vamos crescer? Crescer dói, irmãos. Vocês querem crescer mesmo? Em nome de Jesus, né? Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. É um assunto que nós já iniciamos aqui na nossa casa. Mas eu queria ministrar essa palavra no seu coração. Porque pode ser que você tenha entrado aqui hoje assim, ó, sem plano nenhum para a sua vida. Sem nenhuma perspectiva sobre nada na sua vida. E aí Deus tem uma palavra para você hoje. E essa palavra tem a ver com algo que Deus projetou para aquele que é filho dele. Nós temos aprendido aqui nessa casa, que se chama Casa de Filhos, não por acaso, que filhos maduros assumem a responsabilidade pelas coisas do Pai. Lembre-se que Jesus veio para nos ensinar sobre isso. Jesus veio para falar sobre o Pai. Ele diz que tudo que Ele faz é para o Pai, por causa do Pai. Ele veio para revelar o Pai. E aí Ele fala assim, ó, lembra quando Jesus se perde da sua família, quando foram adorar? E aí Jesus é encontrado no templo 3 dias depois, que Ele fala que Ele estava cuidando das coisas do seu Pai. Então olha só, através da pessoa de Cristo, nós tendo sido regenerados, lavados, santificados, aceitos por Deus, nós agora continuamos assim como Cristo, a cuidar das coisas
do nosso Pai, porque agora, através de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, adotados, através do sangue de Jesus Cristo. Então agora nós somos o quê? Filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, nós continuamos o que Cristo nos mostrou. Nós cuidamos das coisas do nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então nós trazemos para a terra o governo de Deus e o seu reino. E aí nós agora, como filhos de Deus, nós nos responsabilizamos pelas coisas do nosso Pai. Então nós vamos cada dia amadurecendo, nós vamos crescendo, espiritualmente vamos sendo fortalecidos. E aí, nós vamos tomando conta, administrando as coisas do nosso Pai. E isso é progressivo. Isso é gradual. Você vai subindo, você vai expandindo, você vai criando uma nova estatura. Porque esse é o destino dos filhos de Deus: crescer, multiplicar e conquistar. E nós não estamos falando aqui sobre uma igreja triunfalista, que vai ser vitoriosa aqui na terra e vai fazer. Não é sobre isso. Aliás, a igreja que a Bíblia mostra é uma igreja que em todo tempo será perseguida por causa da justiça. Mas nós estamos falando de que Deus tem para nós, já ministrei aqui um tempo atrás para vocês, de que Deus tem para nós um tempo de prosperidade. Prosperidade é crescimento, é sair do comodismo, da inércia e avançar em todas as áreas da nossa vida. Quantos estão comigo, amém? Vocês estão aqui comigo hoje, amém? Tem uma palavra de Deus para o seu coração, você quer receber, amém? Vamos lá, comigo aqui. Então eu quero falar para você hoje sobre isso, sobre crescer, sobre multiplicar e sobre conquistar. Deus criou Adão e falou para Adão avançar sobre a terra. Falou para Adão conquistar, dominar, governar sobre a terra. E isso Deus deu a todos os homens. Você já ouviu a palavra que fala assim, que Deus deu o sol tanto para justos e para injustos? É sobre isso. Sobre toda a criação de Deus é dotada de uma aptidão para crescimento e prosperidade. Então, não se indigne por causa de você desejar coisas maiores na sua vida. Quantos estão aqui comigo? Deus deu isso para o homem. Deus é um Deus de prosperidade, amém? Então eu quero falar sobre isso com você, sobre crescimento material e espiritual. A Bíblia ensina que crescimento material e o espiritual não são excludentes, ou seja, ele não anula um ao outro. Não existe na palavra de Deus o ensino de que por causa de viver bem materialmente, financeiramente, você tem que abrir mão da sua vida espiritual, e nem vice-versa. Eu quero crescer espiritualmente, para isso eu tenho que abrir mão daquilo que é material e não posso mais prosperar financeiramente. Vira franciscano, não é essa a religião, é a outra. Aliás, a outra ensinava exatamente isso. Então olha só, a Bíblia fala para nós que o crescimento material e o espiritual não se chocam. Muito pelo contrário, eles se completam. Obviamente, desde que o lado material, ele não se torne o foco principal da nossa existência. O princípio é que Deus não se opõe à prosperidade. Amém, irmãos? Deus não se opõe à prosperidade. Você já está feliz, né? Vamos lá, ok? Quem quer aqui fluir, quem quer crescer materialmente, financeiramente, prosperar, quem quer? Amém, irmão, glória a Deus, aleluia. Obviamente que Deus não se opõe à prosperidade. A prosperidade é algo que está intrínseco em Deus.
Mas ele nos adverte contra a ganância, contra o apego ao dinheiro. Vocês estão aí ainda? A Bíblia nos ensina que a prioridade do reino de Deus dita, ensina, equaciona, equilibra essa relação. Quantos estão felizes? Não me deixa aqui sozinho. Eu preciso prosperar. Você precisa prosperar ou não? Existem valores que Deus considera para que se alcance uma vida próspera financeiramente. Valores. Deus estipulou alguns valores. Não está falando precificação, está falando de valores. Existe uma estatura a ser alcançada. Vamos lá, gente. Existe uma estatura a ser alcançada. Por isso, a importância dos processos. O crescimento não pode ser apenas focado na riqueza, mas também na pessoa que estamos nos tornando. Vocês estão aí, gente? Está fazendo sentido? Não pode só crescer financeiramente, prosperar materialmente, sem que o homem interior também cresça. Alcance uma outra estatura. Esse é o desejo de Deus para nós. Em vez de focar apenas no sucesso financeiro, as escrituras valorizam, por exemplo, o esforço honesto. Ser honesto gera crescimento interno ou externo? Vocês estão entendendo? Que existe um caráter sendo formado enquanto prosperamos. Filhos maduros. Maturidade espiritual para alcançar patamares mais elevados, seja financeiros, seja na esfera do reino de Deus. Quantos estão comigo e felizes, gente? Em vez de focar apenas no sucesso financeiro, as escrituras valorizam o esforço honesto, a sabedoria nas decisões e a perseverança como ferramentas fundamentais para o progresso. Não existe progresso externo, não existe vida financeira elevada, crescimento, prosperidade financeira em qualquer área que for da sua vida, nos relacionamentos, no seu casamento, em tudo. Não existe prosperidade em qualquer área da sua vida se não houver progresso dentro de você. Essa é a proposta da palavra de Deus. Então hoje eu quero falar algumas coisas com você sobre crescer, multiplicar e conquistar. Então nós sabemos que o foco não é só financeiro, existe também uma transformação no nosso interior, uma mudança que abrange o nosso caráter. Uma das coisas que nós precisamos aprender: excelência e dedicação no trabalho. Ninguém prospera se não se tornar uma pessoa excelente naquilo que faz, se não se dedicar no trabalho. Eu sei, você queria que caísse do céu, não cai. Caiu maná do céu, era para sobrevivência, mas havia uma Canaã aguardando o povo de Deus para ser administrado. Excelência e dedicação no trabalho. Princípios sobre como a proatividade e a qualidade das suas entregas geram bons frutos na sua carreira profissional. Mano, para você ser promovido, você precisa ser excelente e dedicado naquilo que você faz. Você consegue entender que há um equilíbrio na sua ambição que move aquilo que você está se tornando por dentro? O que é proativo? Significa ter a capacidade de antecipar necessidades, agir com iniciativa e resolver problemas antes que eles aconteçam. Em vez de apenas reagir aos acontecimentos ou esperar ordens, a pessoa proativa assume a responsabilidade de resolver e fazer acontecer. Proativo. Já reparou? Você já ouviu uma parábola, já leu uma parábola na Bíblia que Jesus fala sobre o servo inútil? Já ouviu, não? Jesus falando sobre o servo inútil. Esse servo, você é um servo inútil porque só faz aquilo que o seu Senhor manda.
Aí Jesus fala, já nem me chamei mais de servo, estou te chamando de amigo, porque o amigo sabe o que o outro quer. E ele faz antes que seja mandado. É assim também nos nossos relacionamentos, nosso relacionamento com Deus. Proatividade, excelência, dedicação no trabalho, prosperidade vem de uma mudança interna. Proatividade. Você tem um sonho, você tem um projeto, você quer mudar, você quer ser promovido, você quer ter um nível de vida mais elevado. Tudo isso Deus aprova. Sabia disso? Que Deus quer que você faça viagens incríveis. Deus quer. Deus quer que você vá lá, ficar ali aqui perto de nós. Eu acho lindo aquele lugar lá. No Vale da Mantiqueira, 4 dias. Deus quer. Leva eu, irmão. A boca até enche de água, Henrique. Lugar bom, irmão, vá. Parcele, faça alguma coisa, por favor. Se você deseja um outro nível. Nossa, eu não estou falando de multinível aqui não, gente, pelo amor de Deus. Falei, o Henrique, que disse acabar de vir do lugar, mas não é isso. Não. Primeira coisa que você precisa colocar no coração, olha aqui, ó. Comece. Tenha coragem de começar uma mudança. De começar a sua empresa. Comece. Você precisa começar. O anjo não vai fazer por você. Você pode ir no monte orar quantas vezes você quiser. Deus vai abrir o seu caminho. Mas você terá que pisar na terra. Vocês estão aí ainda? Provérbios 14, 23 diz assim, ó. Em todo trabalho há proveito. Mas ficar só em palavras leva à pobreza. Meu Deus. Não, porque você fala de tanta mudança, você fala de tanta coisa, você fala que agora eu vou, agora eu vou fazer um curso porque eu vou me especializar. Não, porque agora eu vou começar essa empresa, já estou, eu estou pensando em palavra. Olha aqui, em todo trabalho, ação, aproveito. Mas ficar só em palavras. Vocês entendem que a mudança começa dentro? Para alcançar a prosperidade que vem do Senhor. Segunda coisa, dentro da excelência e dedicação ao trabalho, você precisa dar tudo de si. Ninguém fará por você. Dói ouvir isso não? Maduro, gente madura ouve isso aqui, cai para dentro. Gente imatura começa de mimimi. Porque acha que merece que os outros façam, que os outros dê. Isso não tem a ver com o propósito para a nossa vida. Deus nos chamou para conquistar, para crescer. Deus sempre nos chamou para expansão. Deus nos chamou para multiplicação. Deus nos chamou para fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Multiplicar a si mesmo. A Cristo. Multiplicar mais um, eu mais um. Você precisa dar tudo de si, ninguém fará por você. O que você precisa fazer, você precisa fazer. Eclesiastes 9:10 fala assim, ó, faça bem feito qualquer coisa que você tiver de fazer. Porque depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos. Nem trabalho. Lá não há conhecimento, nem sabedoria. Você sabe o que Salomão está falando para mim aqui? Para você? Falei, cara, arregaça as mangas, faça o que precisa ser feito, faça bem feito, porque depois da morte não tem mais o que fazer. Você precisa dar tudo de si. Ninguém fará por você, ninguém vai estudar por você, ninguém vai fazer as suas provas, ninguém vai investir naquilo que você sonha. É você. Você pode até receber ajuda, mas é você que precisa dar tudo de si.
Terceira coisa, o crescimento material e pessoal não surge por acaso. Você acredita nisso? Que não surge por acaso? Acredita, né? Nós temos nosso amigo de maratonista, temos pessoal que corre aqui. Como é que é? Tua casa, se acordar, eu vou correr 10 quilômetros. Foi assim, não? Vou correr, hoje eu acordei, hoje do nada eu vou correr 15 quilômetros. Foi assim, não? Houve um crescimento. Dia após dia. E aí, para você focar no crescimento, a preguiça tem que ir embora. O crescimento material e pessoal não surge por acaso. A preguiça é frequentemente condenada, enquanto o trabalho ávido e diligente é um meio de receber a provisão divina. Deus não dará nada a quem não gosta de trabalhar. Mano, isso é ruim de ouvir, né? Porque, ai, Jesus, manazinho do céu, né, Julião? Você fala, cordonizes. Deus só estava dando a eles um tempo de sobrevivência, porque haveria uma terra que precisava ser cultivada. Trabalho. Provérbios capítulo 10, Provérbios 10 e 4 diz assim: quem é preguiçoso no seu trabalho fica pobre depressa. Quem trabalha com diligência acaba ficando rico. Quando eu paro uma mensagem, eu posso ir embora. Esse é o texto para nós pensarmos todo dia. Quem é preguiçoso no seu trabalho fica pobre depressa. Quem trabalha com diligência, afinco, acaba ficando rico. Quarta coisa, excelência e dedicação no trabalho. Glorifique a Deus nos seus feitos. E olha, espere elogios apenas de Deus. Porque se você espera elogio dos outros, você se torna escravo de alguém. Vocês estão felizes ainda? Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Para, mano, de ficar esperando elogio de alguém. Irmão, trabalhe. Glorifique a Deus. O texto está ensinando para mim aqui, para você, ó, tudo que você fizer, faça de todo o coração, filho. Invista sua vida nisso. Glorifique a Deus. Faça para o Senhor, não para homens. Agrade ao Senhor com a sua integridade, com a sua fidelidade, com a sua lealdade no seu trabalho, com a sua lealdade e integridade na sua empresa. Faça. E olha, deixa eu falar para você, é o único a quem nós teremos, segundo a palavra de Deus, que prestar conta de tudo que fizermos nessa terra. Quantos estão entendendo? Agora é óbvio que servir o seu patrão glorifica a Deus. Mas não espere dele elogio, espere elogio do Senhor. Porque importa agradar a Deus o que os homens. Quantos estão entendendo? Então a primeira coisa que você precisa saber sobre prosperidade: existe em nós excelência e dedicação no trabalho. Segunda coisa, precisamos saber, precisamos entender, precisamos falar sobre sabedoria e planejamento. Vocês estão aí, gente? Meu Deus do céu! Sabedoria e planejamento. Escute: conquistas sólidas, aquelas que permanecem firmes, que permanecem, exigem de nós estratégia, humildade para aprender e uma boa gestão de tempo e talento. Você está aí comigo, mano? Sabedoria e planejamento. Primeiro ponto: faça planos, projete, elabore um caminho para chegar. Permita que o Espírito de Deus te conduza por esse caminho. Faça planos. Pelo amor de Deus, volte a sonhar. Faça planos. Faça planos. Provérbios capítulo 16, verso 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus
planos serão bem-sucedidos. Se não tem plano, não existe sucesso. Planeje. Planeje, consagre ao Senhor. Escute, o Espírito de Deus é um Espírito de sabedoria. Por que nós não consultamos o Espírito de Deus para receber sabedoria, insights, revelação? E estar um passo à frente. A gente se submete a tanta coisa, a tanta gente, mas não vai direto ao Espírito pedindo a Ele uma direção. Porque se você consagrar tudo ao Senhor, aquilo que você faz, se submeter a Ele e fizer planos, os seus planos serão bem-sucedidos. Deus não abençoa quem não planeja. Vamos lá, gente. Vocês achavam mesmo que Deus ainda é o pai de criança mimada, que faz birra, Ele dá? Ele nos chamou para conquistar. Vamos lá. Segundo ponto sobre sabedoria e planejamento. Escute, importantíssimo, tá bom? Não se apresse. Não se apresse. Não antecipe processos. Não rejeite o aprendizado. Não dê um passo maior que a perna. Já ouviu isso, né? Está na Bíblia, sabia? Já viu o ditado? Apressado come cru. Por favor, sabedoria e planejamento. Não tenha pressa. Por favor. Não ponha os carros na frente dos bois. Já ouviu isso aí, né? Já ouviu, né? Já. Provérbios 21:5. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Provérbios 21:5 diz assim: os planos do diligente conduzem à abundância, mas os precipitados apressam-se para a pobreza. Irmão, está na Bíblia, velho. Cara, acho que eu vou virar coach hoje, só hoje. Olha isso que é sério. Aqui eu estou falando, pregando, se eu contar, se eu estou pregando isso aqui para você, porque eu estou almejando em Jesus um outro nível na minha vida, em todas as áreas da minha vida. E eu quero que você vá comigo. Eu quero que você me leve junto com você. Vocês estão felizes? Então olha só, sabedoria, planejamento, faça planos, projete, elabore um caminho para chegar. Segundo, não se apresse, não antecipe processo. Irmão, calma. Respira. Senão a ansiedade toma conta do seu coração, você começa a atropelar todas as coisas. Confie em Jesus. Vai para Ele nos seus momentos de ansiedade. Terceira coisa, a atitude revela a motivação. Você já ouviu assim, ó, quer conhecer alguém, dê a ele poder. Irmãos, isso é terrível. Gente, eu estou com frio. Mano do céu, Julião. Deixa só o ventinho, Julião, soprando, por favor. Gente, está dando frio aqui. Ficando velho. Estou emagrecendo. Né? O cara emagreceu 200 gramas, está sentindo frio já. 200 gramas para mim é difícil, gente. Só Jesus da causa. A atitude revela a motivação. Escute, a Bíblia adverte que a motivação para crescer importa tanto quanto a conquista em si. Escute, isso aqui você precisa guardar no seu coração. A Bíblia adverte que a motivação para crescer importa tanto quanto a conquista. Deus leva em consideração a motivação, porque você quer conquistar. Por que Deus te faria prosperar? Essa é a pergunta que eu fiz hoje para mim, quando eu estava terminando essa mensagem. Assim, ó, por que Deus me faria prosperar, Clédio? Por quê?
Para quê? Já se perguntou? Então a motivação é tão importante quanto a conquista. Primeira coisa sobre atitude, que revela a motivação que você precisa saber. Primeira coisa é cuidado com a ganância. O perigo da ganância. O desejo de crescer não deve se transformar em amor ao dinheiro ou em ambição egoísta. O que motiva você crescer, o acúmulo, você já está errado. É mostrar para alguém o quanto você pode, o quanto você tem poder de compra, para as pessoas verem como você é próspero. Cuidado com a ganância, cuidado com o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10, Paulo advertindo disse: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Cuidado com a ganância, pode ser um abismo, e você não conseguir sair mais de lá. Segunda coisa sobre atitude, que revela motivação: seja íntegro. Seja íntegro, justo, honesto. Conquistar a qualquer custo é reprovado por Deus. A ética, a honestidade e o bom caráter devem acompanhar o crescimento de quem é filho de Deus. Você precisa crescer nessas coisas também. Na integridade, na honestidade, na ética. O bom caráter deve acompanhar a sua prosperidade. A atitude revela a motivação. Provérbios 16:8 diz assim, ó: ser honesto é ter, ou melhor, ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Deus irá nos cobrar sobre isso. Já ouviu falar sobre a balança que rouba? Já viu, já leu isso na Bíblia? Significa o cara que quando ia pesar aquilo que vendia, ele colocava o dedinho para a balança roubar, para ele ganhar mais dinheiro. Aí Provérbios, Salomão escrevendo, fala assim, ó, é melhor ser honesto e ter pouco do que ter muito lucro com desonestidade. A atitude revela a motivação. Vocês estão felizes ainda? Na nossa caminhada de prosperidade, de crescimento, de conquista, nós precisamos também aprender sobre força e perseverança. Para superar obstáculos, a palavra de Deus nos incentiva a coragem e a resiliência diária. Ninguém prospera sem encontrar desafios e às vezes gigantes pela frente. Não vai ser fácil. Nossa, desmotivei agora, peraí. Vai ser incrível essa jornada. Não é fácil, irmão. Os desafios surgirão à nossa frente, e alguns parece que não vamos conseguir romper. Mas há conselhos da palavra de Deus para nós. Há princípios que Deus estabeleceu para nos ajudar, nos socorrer e também nos motivar. Força e perseverança. A primeira coisa que precisamos aprender é, olha só, no dia mau, não se desespere. Escute, não se desespere. Não perca as esperanças quando algo der errado. Não se desespere, desesperar, perder a esperança. Tudo coopera para o bem. Você acredita nisso? Você crê nisso? Deus está no controle e está conosco até o fim da nossa jornada. Nós cantamos aqui sobre estarmos para sempre. Nós almejamos esse dia, nós queremos esse dia. Mas escute, vocês aprendem uma coisa incrível que eu aprendi há pouco tempo atrás. O nosso destino é o céu. Mas escute, assim como Cristo desceu, pisou nessa terra,
cumpriu a sua missão e depois ascendeu ao céu, assim também será com a sua igreja. Nós temos uma missão a ser cumprida aqui na terra. E quando voltarmos para a glória, para estar com Ele para sempre, iremos prestar conta da nossa missão. E a missão que Deus nos deu também inclui prosperar, conquistar e crescer. Você está comigo aqui ou não? Existe uma parada, né, que você precisa desenrolar, filho. Sobre prosperidade. Precisa abandonar o comodismo. Na glória é o nosso lugar de descanso. Mas existe uma missão para nós aqui na terra. Existe um caminho de discipulado que nós temos que caminhar. Josué capítulo 1, verso 9, você lembra quando Josué foi desafiado a crescer? Moisés é morto e agora é contigo. É como se Jesus estivesse falando assim para mim, você olha aqui, ó, Jesus já subiu ao céu, agora é com a igreja. Olha só, Josué agora é com você. Garra nesse povo, é desafiador? É claro que é desafiador. Crescer. Assumir uma posição de liderança, levar um povo ao seu destino, porque liderar é isso, é levar alguém ao seu destino. E aí Deus olha para Josué, sabendo do seu temor. Você conhece a passagem, você é crente velho. Diz assim, 1:9 de Josué: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aí Jesus repete isso: eis que estarei convosco até o fim. Tenha força, seja forte, persevere, não se desespere, porque Deus está conosco, no dia bom, no dia mau, independente do final. Deus está conosco. Segundo ponto sobre força e perseverança: busque renovo em Deus e não pare quando for desestimulado por circunstâncias ou por pessoas. Não pare, não desanime, continue. Não seja refém de outros ou de circunstâncias. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O texto é referente à salvação, mas há um princípio aqui que está sendo estabelecido na palavra: não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o que precisa ser feito, pois no tempo certo, próprio, colheremos, se não desanimarmos. Força, perseverança. Terceiro ponto sobre força e perseverança: se o Senhor for a sua força, você pode, você consegue, pois nos dias maus você se tornará resiliente para a glória de Deus. Resiliente é a capacidade de se adaptar, recuperar e aprender diante das adversidades, traumas ou grandes mudanças. Aí você entende o versículo que diz em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que, se o Senhor for a sua força, você pode. Ah, mas os desafios, mas tem tanta coisa. É sobre isso o texto. Ah, mas é sobre isso o texto. Ah, mas às vezes falta. É sobre isso o texto. Ah, mas às vezes se levanta pessoas contra mim. É sobre isso o texto. Ah, mas às vezes sou ameaçado de morte. É sobre isso o texto. Paulo fala sobre ter abundância, padecer necessidade, ser perseguido, ser isso, ser aquilo, e fala um monte de coisa ruim no final. Ele fala sobre isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja resiliente em nome de Jesus. Busque forças no Senhor, se fortaleça no Senhor. Força,
Perseverança. Não haverá prosperidade que perdure se você não tiver mais outra coisa que eu preciso ensinar para você: fé, consagração e confiança. Deus é a fonte de todas as capacidades, riquezas e sabedoria. Você crê nisso? Deus é a fonte de toda a capacidade, de toda a riqueza e de toda a sabedoria. Portanto, envolver o Criador, o nosso Pai, nos negócios e na carreira é a chave para o verdadeiro sucesso e prosperidade, filho. Fé, consagração e confiança. Traz Deus para dentro dessa parada, consagre a Ele. Se mova por fé e confiando plenamente nele. Primeiro ponto sobre isso é entregar os planos na mão daquele que tudo criou. É um ato de confiança e submissão. Não. Você acha que Deus ia dar um cheque em branco e você quisesse que ele virasse seu sócio, se ele não pudesse mostrar para você um caminho perfeito? Provérbios 16:3 diz assim, como eu li lá em cima: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre a quem? Dedique a Ele. Aí seus planos serão bem sucedidos. Além de fazer planos, tem que consagrar tudo ao Senhor. Provérbios 3:5-8 diz assim, para mim e para você, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Ele está falando assim, busque sabedoria no Senhor. Porque às vezes a gente acha que sabe tudo. Nasci pronto. Há uma resistência. Resistência em se submeter. Confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade ou no seu entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Você marcou esse provérbio? Você lê amanhã cedo? Você tem um plano junto com Deus ou só quer que Deus aprove os seus planos? Ponto 1, sobre fé, consagração e confiança. Entrega os seus planos na mão daquele que tudo criou. Ponto 2, cuidado para não perder a prioridade. Deus não negocia as prioridades que Ele estabeleceu, que Ele determinou. Em vez da ansiedade pelas conquistas materiais, Jesus ensina a priorizar os valores divinos. Separe-se para Ele. Cuidado para não perder o foco daquilo que tem que vir em primeiro plano. Mateus 6,33 diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar as riquezas, as conquistas e a prosperidade. Não. Não é. Porque a gente às vezes faz isso. E aquilo que era para ser uma ambição saudável, vira a nossa prisão. O texto diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E se você ler o texto, o contexto de onde foi tirado esse versículo, está falando sobre ter, sobre possuir, sobre comer, beber e vestir. Quantos estão entendendo aqui?
Fé, consagração e confiança que os planos que Deus estabeleceu no seu coração os planos que Ele deseja cumprir na sua vida. Mas você precisa confiar nele e buscá-lo antes de mais nada, porque assim, nós queremos prosperar às vezes, mas não queremos. Nós queremos prosperar, mas às vezes nós não queremos que Deus se intrometa, porque eu acho que eu sei pra caramba. Fé, consagração e confiança. Para prosperar nós precisamos entender sobre generosidade e propósito. O crescimento na vida terrena não é um fim em si mesmo. Você sabia disso? Mas é uma ferramenta para abençoar a própria família, a comunidade, os necessitados e a sua igreja. Aí pegou, né? Você achou que a prosperidade resumia você? Você acha que Deus ia fazer você prosperar, para você acumular e gastar só com você mesmo e mostrar o quanto você é rico? Não. Tem a ver com generosidade e propósito para a sua riqueza. Por favor, entenda isso. Olha só, primeira coisa que precisamos saber sobre generosidade e propósito. Primeira coisa, o propósito do ganho não deve ser o acúmulo, mas a partilha. Pois melhor é dar do que receber. É difícil, né? Melhor é dar do que? O propósito do ganho não deve ser o acúmulo, mas a partilha. Efésios 4:28 diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O resultado da sua prosperidade é alcançar outras vidas através de um propósito. Sua árvore será tão frondosa que dará sombra a muitos. Amém, irmãos? Generosidade e propósito. Segunda coisa, glorificar a Deus, disponibilizando a Ele todos os seus recursos e se responsabilizando pela expansão do seu reino. Provérbios 3, 9 e 10, já ouviu 20 mil vezes nessa casa. Honre o Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a tua terra produz. Então os seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os seus tanques de espremer uvas transbordarão de vinho. Não vai aguentar, você não vai conseguir guardar, porque vai transbordar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Generosidade e propósito. Tem que ter um propósito para a sua riqueza, porque se você quiser enriquecer e não enxergar um propósito para a sua riqueza, por que você quer enriquecer? Por que Deus te enriqueceria? Vocês estão bem? Estão felizes ainda? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero encerrar. Meu Deus, estou rápido hoje, glória a Deus. Resumindo tudo que nós falamos, você precisa ter equilíbrio sobre tudo. Nós falamos sobre avançar e crescer. A terra foi dada por Deus para ser conquistada, e temos um chamado para a prosperidade através das bênçãos do Senhor. A riqueza é uma forma de se revelar a bondade e o favor de Deus na nossa vida. Isso é um fato, e você precisa guardar isso no seu coração. Deus quer que você prospere, mas não podemos esquecer das prioridades.
A ordem de Jesus para que se busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça garante que as necessidades materiais serão supridas como consequência de uma prioridade e de um princípio: buscar a Deus sobre todas as coisas. Terceiro, o perigo do coração. A Bíblia esclarece que o problema não está no dinheiro em si, mas no amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O crescimento espiritual deve servir como ferramenta de abençoar e não como fonte de identidade. Pelo amor de Deus, se você não aprender isso aqui, vou repetir. O crescimento material, a prosperidade, a riqueza deve servir como ferramenta de abençoar e não como fonte de identidade. O seu dinheiro e a sua riqueza não te define diante de Deus, nem diante de mim e nem diante da igreja. A igreja passa com um rolo compressor por cima daquele que acha que o dinheiro o define. A igreja é soberana, irmão. Jesus teve um encontro com um jovem rico. Você lembra como é que acabou? Eu tenho uma sensação. Eu sei que Jesus não é igual eu, tá bom? Pecador e vingativo. Mas aquele homem falando para Jesus assim: mano, eu faço todas essas paradas, eu sou o cara e ainda tenho muito dinheiro. Eu sou abençoado, eu sou o Silvio Santos dessa minha época. E aí Jesus via para ele: cara, você faz tudo e faço. Guarda, tu guardo. Cara, você é o bichão mesmo, louco. Mano do céu, velho. Agora eu falo o seguinte, então, pega esse dinheiro e vende tudo. Acaba com tudo, dá aos pobres. Aí Jesus fala: e vem e me siga. Olha Jesus pro dinheiro dele. Eu sei que Jesus não falou isso, né? Porque se fosse eu faria assim: eu, pecador, perdão, Senhor, não vou ensinar a igreja errado, mas só um exemplo como eu faria, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, o teu Espírito me guiando. É mesmo, tem dinheiro? Tem. Bora disciplinar esse cara aí. Ele não sabe com quem está falando. Ele não sabe nem com quem está falando. Eu que criei tudo a parada, que esse cara veio dar uma carteirada e vi, coitado dele, não tem nem chance. Bora, nem liga, nem dá corda. Não fala nada, senão pega ar muito rápido. Vamos embora daqui. Aqui, por favor, sua prosperidade não te define diante de Deus. Agora eu vou falar: você sabe o que te mostra a sua real identidade como filho de Deus? É quando você é generoso. Quando você é generoso. É ruim, né? Nossa estação estão ganhando para dar para os outros, né? Pois é. Cuidado com o seu coração, tá bom? Cuidado. O problema não está no dinheiro, mas sim no seu amor, na possibilidade de amarmos mais o dinheiro do que todas as coisas. E se você puder sair com uma frase daqui, que eu já estou encerrando, você saia com isso aqui, ó: o crescimento material, a prosperidade, a sua riqueza deve servir como ferramenta para abençoar e não como fonte de identidade. Ela não te define, porque a riqueza acaba, pode acabar. Quarto, a verdadeira riqueza. Provérbios 10, 22 ensina que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores, não traz desgosto, não traz aflição. Você entende que isso aqui é um medidor para você saber se você está debaixo dos planos de Deus e se a sua prosperidade vem de Deus? Porque se ela gera transtorno na sua vida, desgosto, se ela traz desavença para a sua família, se ela traz tristeza para o cônjuge, se ela te afasta de Deus, ela não é de Deus. É a sua ambição desenfreada apenas, dizendo para você para onde você tem que ir e o que você deve fazer. Escravo do dinheiro, e o seu senhor passa a ser a sua ambição.
desmedida, destemperada, desequilibrada. Eu tenho um carro bom, mas eu vou comprar 2. Ah, mas a gente tem tanta coisa a fazer aqui em casa, amor. Não, vamos comprar outro carro, porque os outros precisam ver que eu tenho carro, idiota. Desculpa. Escute. A riqueza que vem de Deus, que é bênção do Senhor, não traz desgosto, amargura. Vocês estão aqui comigo ainda, amém? Aí no fundão, estão aqui comigo ainda, amém? A bênção do Senhor enriquece, não traz desgosto, indicando que a verdadeira prosperidade inclui paz espiritual, paz emocional e não apenas o acúmulo de bens. Não tem paz, filho, cuidado, não é de Deus. Ah, mas importante é ter. Não, importante não é ter, filho, importante é ter paz. Porque a bênção do Senhor enriquece, é verdade, a bênção do Senhor enriquece, a bênção do Senhor enriquece, através do seu trabalho, através do seu esforço, as portas do céu se abrem, e Deus te abençoa, e faz você prosperar, e a paz no seu coração, e não amargura e tristeza. A verdadeira prosperidade inclui paz espiritual e emocional, e não apenas o acúmulo de bens. Quinto e último, equilíbrio sobre tudo isso aí. Mordomia e generosidade. Escute, o crescimento material exige trabalho honesto, mas os cristãos são chamados a ser despenseiros de Deus, usando suas posses para ajudar o próximo e a sustentar a obra conforme os princípios de generosidade. Se a sua riqueza não for para ser generoso, fazendo com que você se torne mordomo, sirva. Para que você quer ficar rico? Eu vou terminar essa mensagem semana que vem, por isso que eu consegui terminar o tempo. O Clédis me falou que eu preciso. Todo crescimento. Fique de pé, por favor, eu já vou encerrar mesmo. Ô filho, pega essa palavra para a sua vida em nome de Jesus. Ô irmão, eu estou orando para Deus fazer um monte de gente ficar rico aqui nessa igreja. Eu não estou brincando. Eu não sei se você percebeu, mas direção do Espírito acerca das orações sobre quem tem um coração generoso e é semeador, é de avanço, progresso, prosperidade, crescimento, conquista, multiplicação. Há uma unção que Deus deseja derramar sobre nós, sobre isso, tá bom? Em nome de Jesus. Você crê, irmão? Amém. Todo crescimento, expansão, multiplicação e conquista, em que área for, para os filhos de Deus, é algo espiritual e não carnal. Pois tudo o que fizermos deve glorificar e agradar a Deus, que é espírito. Na carne não podemos agradá-lo. Suas conquistas, sua prosperidade vem daquilo que é gerado em Deus, é espiritual. Se isso é um princípio da palavra, temos que buscar crescimento, maturidade espiritual, antes de desejar qualquer nível de prosperidade e riqueza. Manos, guarde isso aí no seu coração em nome de Jesus. Senão você desanda. Esse é um assunto espiritual. Finanças. Por favor,
Entenda isso. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo da água e do Espírito, todo o seu sucesso tem a ver com algo gerado no Espírito, em Deus. Então você precisa crescer espiritualmente antes de alcançar outros patamares na sociedade, no seu trabalho. Antes que Deus eleve a sua empresa num mais alto nível, num outro nível, ao ponto de que você se torne uma árvore frondosa e dê sombra a muitos outros. Você precisa amadurecer espiritualmente, você precisa crescer espiritualmente, você precisa ter uma nova estatura, a medida de varão perfeito. Você precisa ter o coração de Cristo. Antes, e se você nos animar, domingo que vem, nem fala sobre isso, em nome de Jesus. Vocês estão felizes ainda? Essa palavra abençoa a sua vida? De verdade? Você pode adorar Jesus?